Isso mesmo que você ouviu. A culpa de todo esse problema de aumento de notas no Enem é inteiramente do Pedro Assad. Foi isso mesmo que você leu, cara. Foi isso mesmo. Não teve nada que você leu que está errado ou que será tirado deste vídeo. Não é clickbait. É isso mesmo que você leu. Por que isso daqui é tudo culpa do Pedro Assad? Porque vamos lá, né? Eu fui observando que à medida que os dias do SISU foram evoluindo, ou seja, que passou um dia, passou outro dia, e aí as notas foram sendo recompiladas e foram sendo redivulgadas, foram sendo atualizadas, houve um aumento de dia para dia gritante entre as notas, assim, um aumento violento, um aumento visceral, né? E aí eu fico pensando, cara, assim, além das notas altíssimas de medicina, tiveram notas altíssimas de inteligência artificial, notas altíssimas de estatística, notas altíssimas de física. Enfim, tiveram notas altíssimas de praticamente todas as disciplinas. Notas que, cara, você fica estarrecido, né, com o valor daquelas notas. Vou dar um exemplo prático para vocês. A nota de corte do curso com a menor nota de corte de medicina para ampla concorrência foi tipo 798, cara. Hoje em dia, uma pessoa de escola pública que pleiteia por cotas na escola pública tem que tirar 780. O que é mais ou menos ali, em termos de acertos, uns 150 mais acertos, se a TRI for favorável. Porque se a TRI não for favorável, você vai ficar com 750 e ainda não vai conseguir lograr a vaga que você estava querendo lograr. Então, o que se observa é um aumento astronômico, surreal, da quantidade de pessoas tirando uma nota 800 mais, né? Ou seja, tirando 160 pontos ou mais no Enem praticamente. Não tem nota 160, não tem nota 800 mais que não tenha em torno ali de 155 para cima, 157 pontos. O que em termos de porcentagem da prova é absurdo, né? Uma porcentagem absurda. A pessoa tem que tirar 90% de uma prova que ela é trabalhosa, uma prova que ela não é evidente para alunos que tiveram um ensino médio bom. Presta atenção, não é que ela não é evidente para alunos que tiveram ensino médio ruim. Ela não é evidente para alunos que tiveram ensino médio bom. Por quê? Porque a gente vai lá e a gente aprende, por exemplo, cordados. Os cordados têm as fendas branquianas, tem a notocorda, e aí esses caras vão lá e tem um processo embriológico em comum, e aí tem, enfim, cara, a gente aprende os cordados. Só que o que acontece, cara? A prova do Enem, ela não cobra cordados. Ela cobra uma certa perspectiva epistemológica que depende da leitura de textos vagarosos com uma atenção tenebrosa. Existem pessoas que têm uma memória de trabalho muito alta, então essas pessoas conseguem fazer questões sem perder a atenção. São pessoas extremamente mecanicistas, são pessoas que conseguem, por natureza, ficar horas ali mexendo com um aviãozinho de papel, dobrando coisa, fazendo origami. Tem gente que aguenta essas coisas. E essas pessoas geralmente se destacam em áreas como neurocirurgia, odontologia e etc. Só que a grande questão é que pouquíssimas pessoas têm uma memória de trabalho tão alta para conseguir ir bem no Enem só com o conteúdo que eles tiveram no ensino médio. Ou só com o conteúdo que eles tiveram, por exemplo, no cursinho. Nos cursinhos tradicionais, cursinho ângulo, cursinho poliedro, cursinho Bernoulli, PH, Intergraus, sei lá, cara, nos cursinhos tradicionais. Então, o que acontece, cara? Essa pessoa que meramente foi lá, abriu o livro, etc., ela não consegue gabaritar o Enem. Contanto que você vê, assim, uma avalanche de pessoas que vai muito bem na prova da FUVEST, que é uma prova com menos questões, é uma prova muito menos cansativa e mais direta, que fez cursinhos tradicionais e que cobra os conteúdos que foram apresentados na aula, do jeito que foram apresentados na aula, do que pessoas que vão muito, muito bem no Enem e fizeram esses cursinhos tradicionais. Por quê? Porque, cara, ficar fazendo conta de 50 mil medianas, aí você tem que aprender um macete, que é o retorno à média. Você vai lá e aprende um macete. Aí, esse macete, não sei o que. Aí depois você vai lá e faz uma questão de mediana, você tira... Você fica aprendendo um monte de macete. Só fica ali vomitando macete. Mas, cara, a grande realidade é que você não sabe a matéria.
E aí, o que você observa? Que no pré-pandemia as pessoas não tinham essa avalanche de macete. O que as pessoas tinham de fato eram conteúdos, e elas iam lá, faziam as provas, etc. E tiravam uma nota média, tiravam uma nota 140, 130 no Enem, 150 no máximo, uma nota absurda. E aí essas pessoas passavam na USP, na Unifesp, na Unicamp. Não é que a Unicamp nos Enem, mas enfim, passavam na USP pelo Enem, passavam na Unifesp, passavam nas federais em geral, e etc. O que a gente observa hoje em dia é que, cara, o mundo pós-pandêmico fez com que as pessoas conseguissem tirar 800 mais. E aí você pergunta, né? As pessoas estão mais capacitadas? Como é que as pessoas estão mais capacitadas? É um bando de imbecil de 18 anos fazendo prova. E antes era um bando de imbecil de 18 anos fazendo prova. As pessoas não ficaram 6 anos fazendo prova. Aí você pega e pergunta, o conteúdo mudou, a didática? Cara, assim, minha mãe, ela tinha um professor no Etapa em 1976, que ela se lembra da didática dele até hoje. Professor bom sempre existiu. Professor bom sempre existiu. Sempre. Professores maravilhosos que expusessem a matéria com uma didática invejável. Sempre existiu. O Pedro Assad é fichinha perto de qualquer um desses professores. Na verdade, ele é só um ideólogo arbitrário. Essa que é a grande questão. Eu não tô te ofendendo, Pedro Assad. Calma, eu sei que você não vai ver esse vídeo, eu sei que você só responde gente inteligente, eu nem quero que você veja. Mas o meu problema é que eu tô pensando aqui, a culpa, na verdade, é que nós estamos formando mecânicos. A gente está formando, não que o mecânico seja ruim, mas a gente não está formando coisas que pertencem ao ambiente daquilo que é uma prova de fato. Você aprende justamente a fazer a prova rápido, com um macetinho, quebrar coisinha aqui, abrir, atacar ali, meio que perder a humanidade da prova. Então o que você vê hoje em dia é que esses cursinhos de uma pessoa só, cursinho da pessoa que foi aprovada e etc, muitas vezes eles de fato aprovam mais do que os cursinhos tradicionais. Não porque eles ensinam melhor a matéria ou porque eles ensinam de fato biologia para o estudante, mas sim porque eles ensinam uma série de macetes que são facilmente replicáveis dentro de uma prova que se repete todos os anos. Então, à medida que as pessoas vão automatizando esses macetes, porque elas não focam mais em estudar a matéria, elas focam em automatizar macetes. Então a pessoa fica lá automatizando macete, e aí que chega uma hora que ela vai ver a prova e vai só colocar aquilo que ela macetou na cabeça dela no papel. E aí ela vai tirar uma nota estrondosa, porque o macete funciona, porque a prova é igual todos os anos, e a pessoa vai chegar lá como se ela fosse uma imbecil. Eu, por exemplo, eu fiz o Enem, eu fiz uma redação, cara, de verdade, impecável do ponto de vista gramatical. Eu fiz uma redação impecável, eu mandei para corretor de redação, mandei pro escambau, mandei não sei para quê, mandei não sei para que lá, mandei pro professor. Cara, eu fiz uma graduação em filosofia, eu elaborei isso super bem, publiquei, cara, usei princípios básicos de conectividade de texto. Eu tirei uma nota pífia, uma nota medíocre, uma nota tenebrosa, porque eu não segui aquele modelo de imbecil que o Enem cobra. Eu não consigo seguir aquele modelo de imbecil que o Enem cobra. Eu não consigo. É uma impossibilidade acadêmica minha. Eu não tenho capacidade de seguir modelo de redação pronto. Não tenho capacidade de seguir modelo de redação pronto. Não tenho. Por que eu não tenho capacidade de seguir modelo de redação pronto? Ora, justamente pelo fato de que, cara, pra mim isso é uma imbecilidade, né? É imbecil. Você não aprende nada, só fica lá seguindo o modelo de redação pronto, rebuscando o texto, botando, ai meu Deus do céu, à medida que o burro canta, o largo aumenta, vírgula. Isso é um conectivo. Você vê uns conectivos bizarros nessa redação nota 1000, bizarras as referências. Tudo isso daí é bizarro, é uma coisa bizarra, uma completa idiotice. Mas a culpa não é da prova, cara. A culpa, na verdade, é de um conjunto de sujeitos, né? Que eu valorizo muito esses sujeitos. Assim, é um conjunto de sujeitos que, na verdade, conseguiram ter sucesso aproveitando uma brecha do sistema. Entendeu? Conseguiram ter sucesso justamente percebendo que o que de fato aprova do cursinho, o que de fato aprova nos cursos, etc.,
é o quê? A capacidade de repetição de padrões mecânicos. Então, o que você vê é que esses caras ensinam você a repetir esses padrões mecânicos e se aproveitam e ficam milionários. E eles ganham mesmo, porque eles merecem. Que eles conseguem fazer as pessoas entrarem na universidade. Mas o problema tá na prova, cara. Entendeu? A hiperinflação das notas tá em cima desses professores tá em cima desses professores one man teachers, né? Pessoas que são um homem só, que vão lá e, cara, simplesmente conseguem ensinar os macetes que eles usaram para conseguir tirar 180 na prova. Eles pegam uma exceção que era eles, que eles pegaram um jeito. Se você perguntar qualquer matéria para qualquer cara aí desses caras que começou, eles vão saber tudo. Os caras manjam realmente da matéria. É isso que é o pior, eles manjam da matéria. Claro que não na profundidade que deveriam manjar, mas eles manjam da matéria. Mas por que eles manjam da matéria? Porque eles estudaram feito um bando de cachorro durante 4 anos para conseguir passar no vestibular. Então eles tiveram 3 anos aprendendo matéria em cursinho tradicional, aprendendo tudo, vendo que os professores graduados, pós-graduados, etc, não tinham para falar, gente que só ficou estudando cordado. E aí, o que foi que aconteceu? Aí o que foi que aconteceu, cara? O que foi que aconteceu é que eles viram toda essa matéria, aprenderam essa matéria e depois no último ano de cursinho, muito provavelmente, todos eles falam isso, a mesma história, eles perceberam que a única coisa que faltava era uma estratégia de prova. E aí eles ficam ensinando um conteúdo perfilado em estratégia de prova, que não ensina nada no fim das contas, né? Um conteúdo extremamente superficial e que se qualquer prova cobrar em um nível acima do que ela cobra, acabou para 90%. E aí as pessoas ficam repetindo esses padrões mecânicos porque todas as questões são iguais. Então, cara, a solução para esse conjunto de notas do Enem é acabar com o Pedro Assad. Ô MEC, aumenta a dificuldade dessa prova, cara. Muda as questões, muda o raciocínio por trás das questões. Coloca questões literais, coloca questões que mudam o raciocínio das pessoas. Você vê o fracasso que foi a questão de tangente. Uma questão elementar de matemática, uma questão básica de matemática. Colocar valor dentro de uma fórmula. Só que as pessoas não sabiam o que era um tangente. E se você for ver, 100% das pessoas que tiraram 800 mais, vou chutar, 99,9%. Cara, erraram aquela questão, não sabem nada de função. Se a pessoa errou aquela questão, ela não sabe nada de função. Não sabe nada. E você pega um cara que fez ensino médio há 400 anos atrás, ele vai fazer aquela questão com o olho fechado. Entendeu? É isso que é a grande tristeza, cara. É isso que é a grande tristeza. Porque você fica aí criando um monte de questão que é uma repetição de outras questões, e aí depois você reclama que o Ed Clay foi lá e divulgou. A culpa é tua, Mac. A culpa é tua, Pedro Assad. De não brigar justamente por esse grande conjunto de variedades. Entendeu? A gente precisa de variedade. A gente precisa de questões distintas. A gente precisa de questões que observem várias valências da psique humana. Uma de interpretação, uma de alocubração de fórmula, outra de demonstração, outra de teoria dos números. Enfim, eu estou usando a prova de matemática, mas de biologia a mesma coisa. Entendeu? Não teve uma questão que tivesse uma conta direito nesse último Enem, cara. Só tem aquelas questões imbecil de circuito. É sempre a mesma questão imbecil de circuito há 10 anos, cara. Entendeu? Uma hora ou outra as pessoas iam pegar o macete decorado de como resolver a mesma questão imbecil de circuito. Ai, mas eu preciso de prova anterior para estudar. Não, cara, você precisa de conteúdo para estudar, meu amigo. É isso que você precisa. O que muda na sua vida não é acertar a questão na prova. Por isso que existe a prova. Porque a prova, de uma forma ideal, foi criada para verificar se você tinha aprendido ou se você não tinha aprendido um determinado conjunto de conceitos e tinha capacidade de entrar ou não no ensino superior. A finalidade da prova foi totalmente destruída, né? Foi vergonhoso o que aconteceu. Bom, então a minha conclusão é essa. A culpa, agora, vamos lá, né? Só a síntese aqui. A culpa do aumento das notas no Enem desse ano é integralmente do Pedro Assad e de outros professores que são parecidos com ele. Porque esses professores ensinaram às pessoas a ferramenta mecânica, não teórica, de como você consegue acertar questões que são repetitivas. Todos os anos caem as mesmas no Enem, tá bom? Obrigado, é isso aí.